Nesses 3 anos de Portugal, nós compartilhamos muitos lugares com vocês. Nós começamos esse canal com o objetivo de mostrar as paisagens, as coisas que achamos bonitas, as comidas que nós achamos gostosas, mas ao longo do tempo isso foi tudo meio que mudando, pelo menos na nossa perspectiva. O que mostramos para vocês é apenas um fragmento, um pedacinho da nossa experiência. É aquilo que conseguimos sintetizar. Destilar um vídeo de 15 ou 20 minutos de um pedaço daquilo que vivemos. Muito mais difícil do que traduzir em vídeo é o todo. É a caminhada de 3 anos viajando, pegando estrada, conhecendo lugares, conhecendo pessoas diferentes. Lugares que às vezes parecem que não estão no mapa, mas que escondem histórias e paisagens que mudam a nossa maneira de ver o mundo. É que o nosso modo de viajar, ele não é exatamente convencional. Nós viajamos com o objetivo de registrar histórias, de gravar tudo isso em vídeo. E isso faz com que a nossa experiência seja um pouquinho diferente da de uma viagem tradicional. E ela é diferente primeiro porque o roteiro que nós fazemos, o tempo que passamos e aquilo que nós procuramos mostrar, são todos condicionados pelo fato de que o que queremos com esse roteiro é contar uma história, ainda que seja a nossa pequena história naquele dia, conhecendo aquele lugar. E isso implica algumas limitações, sendo o tempo uma delas. Uma das coisas corriqueiras que nós falamos geralmente nos nossos vídeos é que sempre tem algum lugar em alguma região que nós não conseguimos visitar quando a gente vai para lá. E a gente sempre brinca e fala, não, isso é uma boa desculpa para voltar para aquele lugar, para conhecer esse lugar específico que a gente não teve oportunidade. E é claro que em qualquer viagem ela sempre implica alguma limitação de tempo. Qualquer pessoa que viaja sempre tem que fazer escolhas, ela nunca consegue conhecer todos os lugares. Mas o fato da gente precisar registrar tudo em vídeo, é claro que implica que nós vamos gastar muito mais tempo do que se a gente tivesse apenas indo para aquele lugar para conhecer. É o tempo que nós gastamos quando nós deixamos a câmera para caminhar, depois a gente tem que voltar para pegar a câmera. É o tempo que nós gastamos levantando o drone para fazer as imagens aéreas que a gente mostra para vocês. É uma parte que vocês não veem no vídeo, mas que depois que nós chegamos no alojamento onde a gente está hospedado, nós precisamos baixar todo aquele arquivo que nós gravamos durante o dia, para fazer uma cópia de segurança, para limpar o cartão de memória para o próximo dia, se tiver internet, subir para a nuvem, é carregar as baterias de câmeras, de drone, de celular, de tudo mais. Mas apesar da gente viajar como criador de conteúdo, em que tem essas implicações de tempo, da gente não poder fazer todas as coisas que a gente gostaria de fazer, ou ter um tempo um pouquinho mais curto para fazer tudo, apesar dessas limitações, eu acho que também tem algumas vantagens. E eu acho que essa vantagem talvez seja um modo diferente de começar a olhar as coisas, de começar a olhar o mundo. Por exemplo, o fato da gente sempre estar buscando histórias, e quando a gente está falando de história, a gente não está falando necessariamente da história com H maiúsculo, da história do lugar, dos castelos, é claro que isso também, mas é a história das pessoas, da localidade, dos personagens. Isso implica que a gente também acaba aprendendo mais sobre os lugares. A gente tem uma pesquisa antes que a gente faz, que a gente está em casa, e a gente está com um olhar mais atento para conhecer um pouquinho mais do lugar e não só apreciar, digamos, a paisagem, a beleza, a arquitetura, a natureza. Principalmente nesse último ano, foram muitas as histórias que compartilhamos com vocês. Histórias de pessoas que nos inspiraram, mas que também nos ensinaram bastante. E eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil de traduzir em vídeo. E eu acho que esse aspecto é um pouco mais difícil de passar em vídeo, porque é uma coisa que requer um pouquinho de tempo para reflexão. Então eu acho que esses nossos vídeos têm um pouco de espontaneidade, tem um pouco de naturalidade, porque nós estamos indo e nós estamos compartilhando, digamos, em tempo real com vocês aquilo que a gente está aprendendo. Então, aquelas pessoas que nós estamos conversando, nós não conhecíamos antes, vocês estão conhecendo junto com a gente. E depois que a gente tem todas essas experiências, a gente chega em casa e começa a conversar um com o outro, e eu acho que a gente começa a destilar um pouco mais e fazer a ligação entre as histórias e começar a aprender e absorver um pouquinho mais do que isso está passando para a gente.
Nós chegamos a mencionar isso de uma maneira ou de outra, mas nós nunca refletimos muito sobre o aspecto de muitas das coisas que nós estamos mostrando, nós sentimos que são registros para a história de coisas que um dia talvez acabem. E isso é um pouquinho difícil para a gente, porque nós sempre gostamos de fazer vídeos um pouco mais leves, um pouco mais alegres. Então, quando a gente vai fazer um vídeo, quando nós vamos conhecer, às vezes, algum artesanato, alguma aldeia em que alguma pessoa faz alguma coisa tradicional, alguma coisa típica, nós queremos ressaltar um aspecto bonito, um aspecto interessante da gente estar vendo lá, de como que a pessoa faz aquilo. Pode ser, por exemplo, molaria ao modo antigo, que faz os tijolos como se fazia antigamente, um por um. Pode ser também, às vezes, alguma tecelagem das pessoas que tecem a lã como se tecia antigamente. Os vimieiros, que nós fomos lá e nós vimos as pessoas trabalhando com vime. Então, todas essas coisas, a gente chega lá e a gente quer ressaltar a beleza, como aquilo ali é típico daquele lugar, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que, em geral, são as pessoas um pouco mais idosas que fazem esse tipo de coisa. Em geral, os mais novos não querem fazer, não querem aprender, já tem poucas pessoas fazendo, às vezes em outras aldeias já não tem mais ninguém fazendo. A senhora e mais quantas pessoas fazem essas... Nós aqui é só os dois. Só os dois? Mas quando nós morrermos, que eu sou a mais velha que faço, vai tudo para o fim. Agora ninguém quer aprender. Mas o senhor está reformado? Não, não é por isso, não é por isso. Porque não tenho a quem a venda. O problema é esse, é que nós não temos a quem a vender. Fui obrigado a paralisar, não é? Fechámos isto, não é? Como certos setores de artes, não é? Que foram todos embora. Neste bocadinho de terra que a senhora vê aqui, éramos 12 latoeiros, 12. Tudo se vendia, nada chegava, não é? E nada chegava. Porque não havia plástico, não havia nada, não era tudo abaixo só da latoaria. Vou só ver o plástico, vou ao fim do mundo. Sim. A nossa aldeia tinha 20 telheiros, 20. Há 50 anos. Há 30 anos existiam 3, agora só existe a nossa. Não, agora só trabalham 2, mas já aqui trabalharam 70. 70? Vai durar 100, 200 anos, Capuchinhos. Até mais, né? Vamos ver, nós vamos gerações. pensar que sim. Temos de ter seguidores. Sim, E sim. que quando nós já não pudermos, peguem no nosso projeto E continuem. E continuem. A maioria dos produtores desistiu, muitas vinhas a serem abandonadas e muitos produtores a deixarem de produzir vinho, mas existe ainda um pequeno núcleo de agricultores que insistem em não desistir e que teima em continuar a produzir o vinho medieval de Orém e quer perpetuar as nossas tradições, a nossa cultura e passar para a geração seguinte. Então dá aquela sensação estranha de... É como se a gente estivesse registrando alguma coisa para a história que daqui a um tempo vai ficar registrado. Olha só, isso aqui que eles faziam antigamente, já não se faz mais. Então dá uma certa melancolia, também um senso de gratificação, se a gente pode dizer isso, da gente poder estar registrando uma coisa tão importante para deixar para a história. Fica esse sentimento um pouco esquisito da gente querer fazer uma coisa um pouco mais leve, mais alegre, e ao mesmo tempo às vezes tem essas coisas um pouco mais tristes, mas que são normais da vida. Os lugares vão prosseguindo, as pessoas querem fazer coisas melhores para a sua vida, então os mais jovens buscam trabalhos na cidade ou imigram, vão procurar coisas que eles preferem, o que eles acham que seja melhor para a sua vida. Então a gente não pode ficar desejando que as pessoas fiquem lá porque a gente acha bonito que elas fiquem lá, né? E que elas não busquem aquilo que é melhor para elas. Todo mundo quer o que é melhor para si. Uma outra coisa que, isso sim, nós já refletimos em outro vídeo, foi em relação ao processo de desertificação das aldeias. Esse aspecto também está ligado a essa coisa das tradições e dos afazeres que já estão desaparecendo dos lugares. Mas é como nós vamos para essas aldeias e nós vemos os diferentes modos que essa desertificação teve impacto nessas aldeias, né? Em algumas aldeias simplesmente ficaram abandonadas, desertas, foram caindo, hoje estão em ruínas. Outras aldeias que têm algum interesse turístico foram recuperadas, hoje são alojamento local.
algumas outras aldeias que vão resistindo, ainda tem moradores com o seu modo de vida tradicional. E são todas coisas que nós realmente vamos aprendendo. E eu acho que o objetivo desse vídeo era tentar compartilhar com vocês um pouquinho desse nosso sentimento, de que os nossos vídeos são para serem leves, para a gente mostrar coisas interessantes. A gente sempre fica pensando que a gente gostaria que as pessoas, depois que assistissem os nossos vídeos, que se sentissem bem, que se sentissem alegres, que se sentissem felizes, mas que por trás da câmera tem muito disso, da gente também refletir sobre essas coisas que nós estamos mostrando e que a gente aprende muito com isso. E a gente também gostaria de saber de vocês, se vocês também, ao assistirem os nossos vídeos, a verem todas essas histórias, se vocês também refletiram, pararam para pensar alguma coisa, coloca aqui pra gente nos comentários que a gente quer saber.